A massa é medida em quilograma, o comprimento é medido em metro e o tempo é medido em segundos. Massa, comprimento e tempo. Nessa aula, nós vamos estar discutindo conceitos fundamentais de cinemática. A cinemática é a parte da mecânica, né, que se ocupa da descrição dos movimentos. A mecânica estuda os movimentos e suas causas. Uma parte da mecânica que estuda apenas a descrição dos movimentos se chama cinemática. A relação do movimento com as suas causas é abordada pela dinâmica, que é assunto de uma aula futura. E dentro da cinemática, então, esse estudo, essa descrição do movimento, a gente vai se ater hoje a um movimento mais simples, que é o movimento unidimensional. Por movimento unidimensional ou cinemática unidimensional, nós entendemos um movimento que pode ser descrito em função de apenas uma coordenada. Seja, por exemplo, a coordenada em cima de um eixo, seja um outro exemplo. Por exemplo, então, né, a cinemática 1D significa que a gente descreve esse movimento em termos de uma coordenada. Essa coordenada pode ser a localização em cima de um eixo, ou pode ser o estudo de uma partícula que descreve um movimento circular. Se eu adotar como referência uma reta arbitrária aqui, eu posso descrever esse movimento apenas com a variável angular θ. Embora esse movimento seja plano, seja bidimensional, eu posso tratar o movimento de uma partícula assim em função de uma coordenada só. Então, nesse sentido, isso também é assunto da cinemática unidimensional. Existem conceitos em cinemática que são primitivos. Dois deles são os conceitos de posição e tempo. Os conceitos de posição e tempo são primitivos no sentido de que qualquer um de vocês sabe o que cada um é. Posição é o lugar onde você está, tempo é o que seu relógio marca. Então, as outras grandezas nós vamos descrever em termos desses conceitos primitivos. O que seria o movimento de uma partícula? O movimento de uma partícula é a mudança da sua posição em relação ao tempo. Está vendo? Já envolveu os outros dois. O movimento de uma partícula é a mudança de sua posição em relação ao tempo. E uma faceta curiosa sobre um movimento é que o movimento é um conceito relativo. Um movimento de uma partícula é sempre relativo. Vou dar um exemplo corriqueiro. Se você sobe num ônibus e senta-se num banco, você vê sempre o mesmo cara do seu lado, a mesma janela, o mesmo corredor. Então, em relação a você, o ônibus está em repouso. Em relação a você, o ônibus está em repouso. Mas, se você for para o abrigo esperando o ônibus passar, ele vem, se aproxima e para. Em relação a você, ele está em movimento. Ou seja, para se falar no movimento, é necessário especificar um referencial, né, em relação ao qual esse movimento vai ser descrito. Então, o movimento é relativo. E um outro conceito mais ou menos intuitivo é o que é a trajetória de uma partícula. A trajetória de uma partícula são os lugares, os pontos do espaço que ela ocupa enquanto se move. É intuitivo também esse conceito. É o lugar geométrico, é o conjunto de pontos que a partícula descreve enquanto se move. Então, eu vou imaginar que eu possa localizar uma partícula em cima de um eixo pela posição que ela ocupa nesse eixo. Vamos olhar para cá, ó. Os x são as posições, os t's, obviamente, o tempo. A gente sabe que o tempo evolui, o tempo obedece àquela seta vista na aula anterior. Então, no tempo t1 ela está em x1, no tempo t2 ela está em x2, no tempo t3 ela está em x3. Esse meu eixo é orientado. E esse conceito é fundamental. Então,
x1, x2, x3. No tempo t4, ela está em x4. No tempo t5, em x5. No tempo t6, em x6. E no tempo t7, voltou para x1. Um bom gráfico para descrever esse movimento é esse aqui. É esse aqui. Veja, ela parte de x1, vai até x2, vai até x3, está em x4, está em x5, x6 e x7. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O gráfico em azul é a trajetória? Qual é a trajetória? O eixo x. A trajetória é o eixo x orientado. Isto é uma maneira de mostrar como que essa posição varia no tempo. Tá? A trajetória é o eixo x. E o fato do eixo x ser orientado vai me permitir ver algumas grandezas com seu respectivo sinal. Nós sabemos que velocidade é uma grandeza vetorial. A gente pode camuflar essa natureza vetorial da velocidade admitindo que esse eixo é orientado. Isso vai ficar muito claro no que segue agora. Antes, vamos falar do conceito de deslocamento, né? Deslocamento também é uma coisa intuitiva. Uma partícula se desloca de x1 para x2, o deslocamento é x2 menos x1. Quando uma partícula vai de x1 até x2, o deslocamento é x2 menos x1. Né? No desenho antigo, no desenho nosso lá, x2 menos x1 era positivo ou negativo? Você se lembra do desenho? x1, x2... x2 menos x1 era positivo. Isso significa que a partícula estava se movendo no sentido do x crescente ou decrescente? Crescente. x4 e x6, vocês se lembram? x4 e x6, x4 e x6, ó, x4 e x4 e x6. Então, o deslocamento entre T4 e T6 é x6 menos x4, que é negativo. Isso significa que a partícula está se movendo no sentido do x crescente ou decrescente? Crescente. Então, eis a importância da orientação do eixo. A escolha da origem O é arbitrária, porque quando você fala de deslocamentos, você sempre fala a diferença entre um e outro, a origem é irrelevante. O que não é irrelevante é a orientação do eixo. A velocidade média de uma partícula por definição é x2 menos x1 por T2 menos T1, né? Que eu posso escrever isso como ΔX por ΔT. Então, dependendo de que isso aqui é entre os instantes T1 e T2. Então, dependendo de onde eu esteja naquele eixo orientado, essa velocidade pode ser positiva, negativa ou nula. Vamos tentar ver isso no nosso desenho? Olha aqui. Se eu pego entre os instantes T2 e T3, aqui está x3, aqui está x2, x2 menos x3 é essa coordenada, é essa diferença. E T2 menos T3 é essa diferença. Você está vendo que eu descrevo aí um triângulo, a tangente do ângulo θ é ΔX sobre ΔT. Acompanham isso no gráfico? Então, VM é, então, a tangente do ângulo correspondente que você faz no desenho. Entre T2 e T3, essa velocidade é positiva. Entre T4 e T6, eu traço aqui aquela reta, formo aqui o ângulo, a tangente desse ângulo é negativa. Ou seja, entre T4 e T6, a velocidade média é negativa. E entre T1 e T7? Entre T1 e T7, já que x1 coincide com x7 e o deslocamento é x7 menos x1, entre T1 e T7 a velocidade média é 0.
Isso é uma coisa assim, né? Por exemplo, aqui entre T2 e T3, aqui entre T4 e T6, aqui entre T1 e T7. Então, ela pode ser positiva, negativa ou nula. Você vê que o fato de orientar um eixo é importantíssimo, porque senão eu seria incapaz de distinguir os sinais dessa velocidade. Ficou claro o conceito de velocidade média? Ficou, né? Então, a velocidade média no intervalo, né, é uma coisa que informa mais ou menos sobre o movimento. A gente, às vezes, quer saber mais detalhes sobre o movimento. Por exemplo, quando eu vou daqui a São Paulo, eu vou admitir que a distância entre São Paulo e Campinas é, grosso modo, 90 quilômetros. E dirigindo para lá, eu gasto 1 hora de carro. A minha velocidade média, portanto, é 90 quilômetros por hora. Legal? 90 quilômetros, passa o que eu andei, 1 hora que eu levei, 90 quilômetros por hora. Aí eu falo isso para você, você fala, e seu movimento, como foi? Eu não sei. Por exemplo, chegando num pedágio, eu sou obrigado a diminuir minha velocidade. Se eu quero chegar em São Paulo dentro de 1 hora, eu tenho que acelerar depois. Daqui a pouco eu pego uma carreta me atrapalhando e eu freio. Quando eu passo a carreta, eu acelero. Então, a informação 90 km por hora, pouco ou nada diz sobre como foi minha velocidade instantânea daqui a São Paulo. A velocidade que dá detalhes sobre a viagem é a velocidade instantânea. Então, nesse gráfico, nós vamos fazer como que a velocidade média vira uma velocidade instantânea. No desenho, você está vendo que o ΔX dividido por ΔT, que é a tangente daquele ângulo lá, é a velocidade média entre os instantes T0 e T0 mais ΔT. Eu vou fazendo esse ΔT menor. Vou fazendo esse ΔT menor. Aproximei mais aquele ponto desse aqui. Então, isso continua sendo a velocidade média, a tangente desse ângulo, medida da inclinação da reta verde. Até 1 hora que, se eu fizer ΔT tender a zero, eu me aproximei e cheguei em T0. Então, aquele arco vai tendendo para a tangente. Quando eu chego em T0, o arco vira a tangente à curva no ponto considerado. Então, a velocidade instantânea, V, né? A velocidade instantânea, que simplesmente nós vamos notar por V, a velocidade instantânea é o limite, quando ΔT tende a zero, de x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Então, aquele ΔX, né, quando ΔT tende a zero, a velocidade instantânea é esse limite. Isso aqui recebe um apelido, ou é, em cálculo 1, o quê? Esse limite, quando ΔX tende a zero, se chama derivada de x em relação ao tempo, e tem uma interpretação geométrica muito própria. Nessa altura do campeonato, este é o primeiro gargalo para quem ainda não estudou isso. O que é a derivada de uma função num ponto? É o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto. Então, dada uma curva x de t, você quer saber a velocidade num ponto t, trace a tangente a essa curva no ponto t e meça o coeficiente angular dessa reta tangente. Isso é a derivada ou a velocidade instantânea. Embora a interpretação geométrica ajude muito, essa operação, eu volto nisso, essa operação é uma operação que a gente vai ter que memorizar para alguns casos. Então, essa tabelinha mostra as funções
e as suas respectivas derivadas. Por exemplo, uma propriedade interessante, a derivada de uma soma AF mais BG, A e B constantes, é A derivada de F mais B derivada de G. E de todas as funções que a gente vai usar, a mais frequente, a mais recorrente, é um polinômio. A derivada de um polinômio de grau n é abaixo o expoente, multiplicando, e diminui o expoente de uma unidade. Aqui está o procedimento de como achar uma derivada. A função x é a função em azul, né? A função x é a função em azul. A função vermelha é a derivada. No ponto máximo de x, paralela a que é a tangente? Você imagina uma tangente nesse ponto aqui? A tangente no ponto máximo é paralela ao eixo dos x, né? As abscissas. Então, a derivada naquele ponto lá, quanto vale? Zero. Olha, naquele ponto, a derivada é zero. Tá vendo? Aqui, ó, vamos nos imaginar traçando as tangentes. A tangente está aumentando ou diminuindo? Até esse ponto ela está diminuindo, né? Então, olha a curva da derivada. Nesse ponto ela se anula, e a partir daqui, que sinal ela tem? Negativa, porque os ângulos das tangentes aqui são ângulos negativos. Então, a partir do ponto de máximo, ela é negativa e vai crescendo em valor absoluto. Não é difícil traçar a derivada graficamente. E, por sorte, ela nos ajuda muito na solução de problemas de cinemática unidimensional. Como eu disse, isso não é tudo. Algumas coisas dessa tabela nós vamos ter que memorizar. Não gosto de falar decorar, mas não é difícil memorizar. Vamos dar um exemplo, se vocês estão com feeling para a coisa. O que seria a derivada temporal de 3t²? d dt de 3t². Quanto é? 3 abaixo 2 e multiplica 1. Então, a derivada de um polinômio é só guardar essa regrinha simples, né? Derivada de uma constante. Se é uma constante, a tangente é constantemente paralela à própria, então a derivada de uma constante é nula. Legal? A gente vai ter que conviver com isso um tempo e fazer o quê, né? Velocidade escalar média e velocidade média. Eu vou aproveitar e vou voltar no gráfico azul. Está aí o gráfico azul. O que era mesmo a velocidade média entre x1 e x7? Zero, porque x1 coincide com x7. Mas, entre x1 e x7, essa partícula fez um bocado de coisa. Ó, ela foi até x2, ela andou até x3, então ela andou essa distância, né? Depois ela andou até x4, andou até x5, voltou para x6, voltou para x7. Você está vendo ela fazer assim lá, né? Ela está percorrendo distâncias. Então, entre x1 e x7, a distância total que ela percorreu não é zero. Não é zero. Você soma x4, x2, x3, x4 e assim. Soma todas as distâncias nesses vai e vens. Então, ela andou uma distância não nula. Conclusão, a gente define uma outra velocidade, que é chamada velocidade escalar média. A velocidade escalar média é simplesmente a distância que a partícula percorreu. A velocidade escalar média é a distância que a partícula percorreu, dividido pelo tempo decorrido nesse percurso. Então, suponha que nesse vai e vem a partícula tenha andado 120 quilômetros, 120 metros e gastou 10 segundos. A velocidade média, escalar média dessa partícula, que é então 10 metros por segundo. Essa velocidade média, no entanto,
é uma coisa que não informa muito também. A velocidade escalar média é, por exemplo, a que o seu carro marca. Ele só marca que distância você está percorrendo e em que tempo isso está sendo feito. Se você inverte o sentido do seu movimento, ele continua marcando 30 por hora, 40 por hora, 50 por hora. Isso é a velocidade escalar média. Ela é destituída de qualquer orientação e qualquer sentido. Ela diz apenas isso, o quanto que distância foi percorrida e que tempo se gastou para decorrer. Um outro exemplo patológico é esse aqui, ó. Uma partícula sai da origem, descreve uma circunferência de raio R e volta para a origem. Qual é a sua velocidade média? 0, porque a origem coincidiu com o retorno. 0. E a velocidade escalar média? Se ela andou numa circunferência de raio R e demorou para isso um tempo t, esse t maiúsculo é colocado aí de propósito, a velocidade escalar média é a distância que ela percorreu, 2πr sobre t. Perceberam a diferença entre as duas velocidades? Uma traz embutida em si um caráter vetorial, a outra não. Tá bom? Velocidade instantânea, vamos pegar o caso particular em que ela é constante. Então, a velocidade, se ela é constante, ela coincide com a velocidade média. Então, ela vale x menos x0 entre os instantes t0 e t, sobre t menos t0. Se ela é constante, ela coincide com a média. Então, você tira daqui que x menos x0 é vt menos t0. Se você escolhe como origem dos tempos o zero, você tira daqui que x igual a x0 mais vt, que é a equação do MRU. Simplesmente a equação que todos trazem na bagagem, a equação do MRU. Graficamente, x então é uma função linear do tempo. A relação entre x e t é uma reta. A velocidade é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é x menos x0 sobre t menos t0. Legal? E claro, o gráfico de velocidade correspondente é uma função constante v em todo o movimento. Esse problema aqui, né, a velocidade é a derivada de x em relação ao tempo. Qual é a relação entre o x e o v? Quer dizer, v é a derivada de x. Como é que eu tiro x em função do v? Esse aqui é o problema inverso. Certo? Conhecendo-se v, como é que eu calculo x? Se eu conhecer x, eu faço a derivada, pego a tangente, não sei o quê, e calculo v. Como é que eu faço no contrário? Esse exemplo é o exemplo com velocidade constante, que é trivial. Se você olhar para cá, né? Naquele gráfico lá, né? Essa área aqui, t e t0, v, essa área aqui é v, esse lado, vt menos t0. T menos t0 é o x. Então, num gráfico v vezes t, essa área dá o deslocamento percorrido. Todo mundo enxergou isso? O produto de v por t menos t0 é essa área, e isso é, por definição, o deslocamento ou o espaço percorrido. Agora, isso é quando a velocidade é constante. E quando ela não for? Quando ela não for, e o próximo slide mostra isso, quando ela não for, a relação entre v e t é essa curva azul. Essa curva azul aí. Né? Que eu vou tentar fazer aqui. Né? Então, eu tenho uma curva assim, T0T, né? E aqui a velocidade V. Bom, esse é o resultado geral. Quer dizer, nós vamos mostrar
que a área sobre essa curva aqui é também o deslocamento percorrido. Para isso, eu vou fazer um pequeno truque. Eu vou pegar essa área aí e dividir ela em umas áreas dentadas, sabe? Vou fazer uma serra, como ali, ó. Uma serra. Eu vou pegar dois aqui, tá? Assim. Só mais um. Como esses são pequenos intervalos, eu vou chamar um ΔT pequenininho. Então, eu substituo a minha curva lisa. Você imagina essa curva cheia de dente preenchendo o gráfico inteiro como está lá. Tá vendo? Então, ó, aqui, nesse intervalinho aqui, você está vendo que a minha função é constante? Então, se eu projetar aqui, eu tenho um V instantâneo constante, de modo que esta areazinha aqui dá um ΔX, né? Essa área é um ΔX, é um acréscimo do deslocamento. Aí, veja bem, essa área dentada não é muito diferente da área lisa. Por quê? Sobrou um pedacinho aqui que foi compensado aqui. Sobrou esse pedacinho aqui que foi compensado. Elas não são iguais, mas elas são próximas. Se eu pegar e fizer esse ΔT muito pequenininho, dividindo isso num número muito grande de intervalos, quem está lá no fundo não distingue mais entre a branca e a amarela. Então, o que eu faço? Divido isso num número muito grande de intervalinhos muito pequenos, de modo a tornar a área dentada muito próxima da área lisa. Então, voltando para a lousa agora, ó, x menos x0, o ΔX é aquele pedacinho, tá vendo? V vezes ΔT. ΔX é V vezes ΔT. O comprimento todo, aqui, então, ΔX, né? ΔX é V e ΔT. O x menos x0, que é tudo isso, né? É a somatória de VI ΔT. É a soma de todos os retangulinhos. Ora, se eu fizer um número muito grande de intervalos tendendo a infinito com ΔT tendendo a zero, x menos x0 vai virar uma soma metida besta. Essa soma metida besta, eu ponho um S comprido assim, ó, tá? V, e o meu intervalo dt virou um intervalo infinitesimal. O meu ΔT vira um intervalo infinitesimal e essa soma virou essa soma esquisita aqui. Quem sabe o nome da soma esquisita? Integral de V dt. Então, a relação entre x e v, por um v qualquer, é x menos x0, é a integral de v dt, 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 0t. Telinha, só para não confundir t com a variável. Então, agora, outro gargalo, pior que o anterior. Se eu não sei derivada, como é que eu vou saber integral? A gente pode ter um feeling também de como calcular algumas integrais. Por quê? Porque o que é uma integral, né? Uma integral é definida da seguinte maneira. Se f for a integral de f de x dx, se essa integral aqui tem como resposta uma função f de x, né? Então, fazer essa integral é procurar uma função f tal que a sua derivada de f. Então, a integral é a antiderivada. Eu tenho que buscar uma função tal que derivada de a função que eu estou procurando. Vamos ver se vocês pegaram o feeling das coisas. Quanto é a integral de t quadrado dt? De t dt, vai. Quanto é? Eu tenho que procurar uma função cuja derivada dt. Que função é essa? Pegando uma bagagem recém-adquirida, que é a história do polinômio. Quem chuta ou quem percebeu o resultado dessa integral? Acho que já escutei coisa boa aí.
Pode falar sem susto. Meio de t quadrado. Por que vamos derivar isso? Vamos derivar isso? Meio, baixo 2t. Tá certo? Então é meio no feeling, é meio na marra, mas a gente aprendeu já algumas integrais. Integral de polinômio é bico. E quase sempre, todas as integrais com que nós vamos usar são integrais de polinômio. Então, para fazer um fecho, nessa primeira parte, essa tela resume as relações entre x e v para uma partícula unidimensional. O cálculo de x a partir de v é a integral e o cálculo de v a partir de x é a derivada. A velocidade é obtida derivando-se a posição em relação ao tempo. Geometricamente, ela é o coeficiente angular da reta tangente. O deslocamento é obtido pela antiderivação ou integração da velocidade. Geometricamente, o deslocamento é a área sobre a curva da velocidade em função do tempo. Então, embora a gente seja fraco de derivada e de integral, nós temos dois subterfúgios. Fazer o cálculo geometricamente, tá bom? Ou pela derivada, se quiser, ou pelo cálculo da tangente, se quiser velocidade, ou pelo cálculo da área, se quiser a posição. Então, algumas integrais importantes, a exemplo do que a gente fez para as derivadas, né? Aqui a função f, aqui a fona lá, né? Essa f é chamada primitiva de f'. O nome não importa muito. A integral de uma constante é ela vezes o tempo, porque a derivada dá ela. A integral de t elevado a n é t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É claro que n não pode ser menos 1. Então, a integral de um polinômio aumenta o expoente de uma unidade e divide por esse expoente. A integral de seno é menos cosseno, a integral de cosseno é seno, porque a derivada de um é o outro, ou a derivada do outro é 1. Tá? A da exponencial só pode ser ela mesma, porque ela se repete derivando, e a de 1 sobre t é o logaritmo de t. De novo, peço a paciência de memorizar pelo menos as integrais e as derivadas que envolvem polinômio. Então, vamos falar agora rapidamente sobre dois novos conceitos, né, envolvendo movimento unidimensional. Se você olha para aquela figura, se você olha para essa figura aqui, por exemplo, né, para essa figura ou para a figura azul, aqui a velocidade está variando, não está? Nesse ponto ela é um valor, outro valor, outro valor, a velocidade está variando. Quando uma velocidade varia, existe uma aceleração. Então, a aceleração, né, traduz a variação das velocidades. Então, eu vou fazer agora sem tanto detalhe como eu fiz antes, porque se você trocar x por v, você vai achar as relações pertinentes. Então, o que seria uma aceleração média entre dois instantes T1 e T2? A variação da velocidade nesses instantes. Dá para acompanhar com essa velocidade? Dá para entender que isso é uma mera analogia agora com o caso da velocidade? A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. E pelo mesmo motivo, né, a velocidade pode estar crescendo ou diminuindo. Se a velocidade está crescendo, a aceleração é positiva. Se ela está diminuindo, é negativa. E por uma velocidade constante, a aceleração é nula. Então, a analogia se cumpre assim também. Ela pode ser positiva, negativa ou nula. Para fixar essas ideias, vamos fazer um exemplozinho que está ilustrado no quadro. É o gráfico de uma velocidade em função do tempo. Tá? O gráfico de uma velocidade em função do tempo. No intervalo 0 a 4,
a velocidade é retilínea, então ela tem uma aceleração uniforme, né? Ela atinge 10 metros por segundo em t igual a 4. Depois dos 4 segundos restantes, ela é constante. E nos 5 segundos restantes, ela cai de 10 para 8. Em que trecho a aceleração é negativa aí? No último trecho, onde a velocidade passou de um módulo maior para um módulo menor. Aqui a velocidade é quanto? Já que ela é constante. A derivada de uma constante é 0. E aqui ela é positiva. Fazendo as contas, de 0 a 4, o ΔV é 10 sobre 4. Isso dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. No intervalo 4, 8 não houve variação, então a aceleração é nula. E no intervalo 8, 13, ela passou de 10 para 8. Então a variação é 8 menos 10 sobre 5. Menos 2 sobre 5 é menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Se eu quisesse saber que espaço essa partícula descreveu de 0 a 13, o que eu devia fazer? Vamos ver quem fixou a ideia de a área no espaço, embaixo de um gráfico V contra T, a área desse gráfico é o espaço percorrido. É a área desse triângulo, que é a metade de um retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desta figura, que é a soma de um retângulo com meio retângulo. Então, como exercício, calcular o deslocamento que a partícula sofreu de 0 a 13. Calcular a área sobre essa curva. Tá bom? A aceleração média, de novo aqui, exemplo do que foi feito lá, entre o intervalo T0 mais ΔT, T0 e T0 mais ΔT, este é o ΔV, esse é o ΔT, a aceleração média é a tangente desse ângulo. Né? Adiantando o pensamento, o que vai ser a aceleração instantânea? Você faz o ΔT tende a 0, aquela secante tende para a tangente. Então, o que é a aceleração instantânea? A derivada do gráfico da velocidade, você toma a derivada e calcula o coeficiente angular dessa reta. Perfeito? Está vendo como a analogia com o caso XT é perfeita. Então, se ΔT tende a 0, aquela secante tende para essa tangente verde, o coeficiente angular da tangente é o valor instantâneo da aceleração. Ela pode ser positiva, negativa ou nula. E aqui aquele quadrinho também, semelhante ao que foi feito lá, a aceleração, então, é o limite de ΔV, ΔT, quando ΔT tende a 0, que é dV/dt. Aqui eu devia ter falado um pouco mais. Né? A hora que o ΔT tende a 0, esse limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a 0, é, por analogia, a derivada de V em relação a T, que é a tangente é o coeficiente angular da tangente. Então, nesse gráfico agora, a aceleração é a derivada da velocidade, e como a velocidade é a derivada de x, derivada da derivada, a aceleração é a segunda derivada da posição. Então, dado x de t, você deriva uma vez, obtém a velocidade. Deriva outra vez, obtém a aceleração. Estou pegando muito pesado. A participação na aula exploratória, na aula de aplicação, é fundamental para a gente estabelecer os contactos com essas operações novas que foram apresentadas hoje. Tá bom? Mas acho que o espírito está dando para pegar, não está? Só para terminar, então, essa aula, vamos mostrar como última coisa isso. Se a aceleração é constante, então ela também, né, se a aceleração constante, né, ela é igual à aceleração média, que é igual a V menos V0 sobre T menos T0,
Então daqui eu tiro que V menos V0 é AT menos T0, e se T0 é igual a zero, V igual a V0 mais AT. É a equação que também traziam na bagagem, a equação entre velocidade e aceleração, por causa da aceleração constante. Mas uma coisa interessante que ajuda a gente a fazer uma continha é esse gráfico que eu estou mostrando aqui. Eu tenho, se a aceleração é constante, então o gráfico da velocidade é linear com o tempo, é uma reta. Então aqui está a reta V igual a V0 mais AT. Né? Eu pego dois extremos, eu pego esse extremo e esse extremo. Eu noto que no ponto médio do intervalo temporal, a velocidade é a velocidade média. Isso só é possível porque a velocidade é linear com o tempo. Ó, este valor Vm é metade da soma deste com esse. Tá certo? A velocidade média é a soma nos extremos. Certo? Tá bom? Então, daqui você tira aqui x, então x é igual a x0 mais VMT. X igual a x0 mais VMT, que é x0 mais, o que é Vm? Vm é V0 mais V sobre 2 vezes T, certo? A velocidade média é a média nos extremos. Isso eu posso escrever como x0 mais V0. O que é V? V é V0 mais AT. Certo? X0. Certo? Então eu escrevo que x é x0 mais V0, 2V0 por 2 da V0T mais meio de AT quadrado. Essa é a equação que relaciona o deslocamento com o tempo, no caso de uma velocidade constante. Eu vou pegar essa equação aqui. Ó. Vou pegar essa equação. X menos x0. X menos x0 é V0 mais V sobre 2 dessa equação eu tiro isso, tá certo? T é V menos V0 sobre A, legal? Dessa equação eu tiro isso aqui. Da equação 1 eu tiro isso. Então, x menos x0 é V0 mais V sobre 2 vezes T. T é V menos V0 sobre A. Certo? Então, x igual a x0. Não, x menos x0 é... Isso aqui é um binômio perfeito. V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Legal? Então eu tiro daqui que V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A x menos x0. Essa equação é famosa, tem até um nome. Que equação é essa? Equação de Torricelli. Vocês veem que com o conceito de velocidade média, não tem que decorar nada, fica muito mais fácil deduzir as equações. Então essas três equações fecham o elenco de aceleração constante. Eu vou escrever uma coisa importante aqui. Essa equação só vale para aceleração o quê? Constante. Só vale para aceleração constante, que é com ela que eu pude fazer essa brincadeira. Se o gráfico da velocidade não fosse linear, não poderia. Era isso por hoje. Até quarta.